E hoje, na segunda temporada do Engravatados Podcast, ele vem de Piracuruca, no norte do Piauí, e vamos conhecer mais sobre quem é o Professor AJ. Professor AJ, seja muito bem-vindo ao Engravatados Podcast. É uma satisfação ter você aqui nos nossos estúdios e vamos começar sabendo quem é o Professor AJ. Ângelo, agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar do seu podcast. Então, Professor AJ. Professor AJ é um jovem piracuruquense, nascido na unidade mista de Piracuruca, filho de um casal de piracuruquense. A minha mãe é dona de casa, a dona Maria José, mais conhecida como Mazé, e sou filho de um ferroviário, do Isaías. Meu pai trabalhou ali em Piracuruca por um bom tempo, ali na estação ferroviária. Depois foi transferido para Teresina. E eu sou o filho mais novo, de um total de 3 irmãos. A mais velha é a Márcia, e o do meio é o Marcelo, e o AJ, é o mais novo, tá certo? E o porquê do nome AJ, O AJ, sou registrado como Antônio José, mas a partir do momento que eu comecei a lecionar, a gente adotou esse nome, AJ. Fica mais fácil e mais jovem os alunos também ficarem ali. É Professor AJ do que Professor Antônio José. Ficou algo mais jovem, tá certo? A gente pensou nisso também. E como foi AJ, a sua criação em Piracuru? Porque tem muita gente que conhece o professor Antônio José. Tem outros que não sabem quem é o Professor AJ e tem até o apelido do Zezé também, Mas isso aí eu quero saber mais à frente. Eu quero saber como foi assim a sua vida em Piracuruca. Assim, Ângelo, eu nasci, como eu lhe falei, na unidade mista ali de Piracuruca, no dia 20 de junho de 1986. A gente residiu ali até os 6 anos de idade. Em 1992, meu pai ele pediu transferência para Teresina, para Central, e a gente veio. Ele veio na expectativa de gerar oportunidade de estudo para os filhos. Ele tinha esse sonho. O meu pai, infelizmente, ele só teve o Fundamental 2, a minha mãe também só fez o ensino fundamental, e eles tinham esse sonho de formar os 3 filhos. Então eles vieram para Teresina com essa expectativa, de formar os filhos. E aí, nesse meio termo, aí o Professor AJ não foi mil maravilhas, Que foi que aconteceu com o Professor AJ que parece que teve aí algo que aconteceu aí que mudou sua vida? Assim, Ângelo, a gente quando veio para cá, para Teresina, eu tinha 6 anos de idade, vim de Piracuruca para cá em 1992, e retornei para minha cidade natal, sempre tive essa vontade. Em 2013, em 2013 eu decidi voltar, já era um sonho em voltar para minha cidade, mas também a gente descobriu, minha mãe em 2010 ela retornou para Piracuruca e a gente descobriu que ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então eu tinha uma ligação muito forte com ela, então eu resolvi voltar, unir o desejo e a vontade também de cuidar dela. Hoje a gente mora na mesma casa e a gente cuida dela, juntamente com minha esposa e com meu filho. Professor AJ, e o seu pai? Essa parte, Anjo, para me falar é um pouco complicado, Hoje eu sou pai, Eu sei a importância de um pai. Assim, eu sei a importância do pai na vida do filho, Era muito ligado ao meu pai. Nós somos 3 filhos, Eu sempre fui muito ligado a ele.
Mas assim, Angela, dia 19 de dezembro de 1998, né? Ali por volta de 1h30 da tarde, a gente era feirante, né? Meu pai se aposentou da Estrada de Ferro e muito novo, né? Tinha 46 anos. Então ele queria continuar trabalhando. Então a gente começou a trabalhar com a lanchonete. Depois a gente teve uma loja ali no mercado de Seu, né? A gente era feirante. A gente viajava muito, né, para as cidades, vendendo confecção. E nessa data a gente acordava muito cedo. A gente acordava assim geralmente para ir para uma feira 4 horas da manhã. Aí chegava em Teresina 2 horas, quando dava 4 horas fazia outra feira. Então nesse dia, ali no dia 19 de dezembro de 1998, ali por volta de 1h30 da tarde, a gente teve um acidente, né? O carro virou comigo, com meu pai e com minha mãe. E nesse acidente, a pele do braço da minha mãe, no caso do braço direito, né, ela saiu toda. Você via, no caso, os músculos e os nervos, né? Hoje, quem conhece ela sabe como é que é o braço dela, né? Ela perdeu de forma parcial o movimento, certo? E o meu pai, né, nesse acidente, né, ele acabou perdendo a vida. A pancada foi muito forte, né, ali na região da cabeça, e ele, infelizmente, ele teve a morte imediata, né? Eu lembro como hoje, Ângelo, quando eu olhei, assim, onde o carro parou, 10 metros estava o cérebro do lado de fora. Então ali foi uma imagem muito forte, né, para uma criança que tinha 12 anos de idade. Então isso aí a gente carrega com a gente, né? Então isso aí me emociona, porque hoje eu sou pai, então eu sei a importância do pai na vida de um filho, né? Foram 12 anos que eu convivi com ele, mas eu tenho essa lembrança ainda da convivência com ele muito intensa comigo. Isso aí fez você ter uma outra visão de vida, de cuidado hoje como pai. Isso foi um momento que impactou muito sua vida, não foi? Sim, isso impactou muito, né? Eu sou um pai, protejo muito meu filho, né? Tenho uma proteção muito grande. Os momentos que eu tô com ele, eu gosto de viver aquele momento com ele, né? A minha vida ela é muito corrida, né? Porque eu trabalho em mais de uma escola, né? Trabalho em 2 escolas, tenho a minha vida também política. Então, mas o momento que eu tenho em casa, eu tento curtir com ele, né? Tento aproveitar com ele, porque eu sei dessa importância, né? Eu sei que a vida, a gente está aqui de passagem, tá certo? Então, eu sou muito grato a Deus por essa segunda chance. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem algum propósito na minha vida, né? Se Ele me deixou viver naquele acidente, sair ileso, sem nenhum arranhão, é porque Ele tem algum propósito, né? Então, eu acredito que o propósito é ser um bom pai, né? Ser um bom filho e também eu acredito ser um bom político, né? E por que ser um bom professor? O que foi que levou ao Antônio José, mais conhecido como AJ, ser professor? Assim, Ângela, lá em casa, nós somos 3 irmãos, né? Tem uma minha irmã que ela é bancária, tem o meu irmão que ele é administrador de empresa e eu sou professor. Mas todos no ensino médio, né, nós, por uma necessidade, passamos a dar aula de reforço. Então isso aí já vem antes do ensino superior. Então no ensino médio, para ter algum trocado, para passear com a namoradinha, né, para sair para tomar um sorvete, tive que dar aula de reforço. Então a partir daquelas aulas de reforço, né, aquilo ali me motivaram, aquelas aulas me motivaram a fazer um curso superior na licenciatura, né? A minha formação é em biologia, né, aqui pela Universidade Federal do Piauí, mas o primeiro vestibular que eu fiz foi para geografia e direito, né? Fiz geografia na federal e direito na estadual, né? Não tive êxito. No segundo ano eu fiz biologia na federal e direito na universidade estadual, né? Eu conto muito para meus alunos que eu não imaginava que eu iria passar na federal, né? Porque na federal naquele tempo era o vestibular e era muito difícil, né? Era muito complicado o vestibular. As minhas
esperanças era na UESP, né, que eu seria aprovado na UESP, que era um vestibular específico. Então eu tinha focado mais na UESP. Então quando saiu o resultado da UESP eu fiquei muito decepcionado, né, quando eu passei para Direito. Mas logo em seguida saiu da Federal, né, que a gente tinha sido aprovado em licenciatura plena. E a partir daí a gente já tem mais de 15 anos em sala de aula. E professor Jota, daquele tempo de 15 anos atrás até agora, qual foi as mudanças que você tem presenciado e quais são as deficiências, né, que você tem visto na educação? Vamos falar de Piracuruca, lá em Piracuruca. Certo. Assim, Ângela, a educação a gente sabe, né, que ela vai proporcionar para o indivíduo o conhecimento, né? Tanto faz se é a educação formal como a educação informal, tá certo? E o conhecimento a gente sabe que é uma chave, né, para criar um cidadão consciente, né, um cidadão participativo na sociedade, né, em relação aos seus direitos, seus deveres. Infelizmente, no nosso município ainda tem muito que mudar, né? A gente tem muito que melhorar, né? Temos pontos positivos e também tem aquele lado negativo, né? Então, esse lado negativo a gente tem que corrigir. São várias situações, né? Eu acredito muito que toda escola ela tem que ter um SOI, né? Que é um serviço de orientação ao estudante. Então, dentro da escola, a gente tem que ter um psicólogo, né? A sociedade está mudando, então a gente tem que mudar também a nossa forma de ensinar. Hoje, o ensinar não é só você ir no quadro, né? Você tem que tentar conhecer seu aluno, você tem que ter empatia pelo aluno, tá certo? Os números que nosso município tem, infelizmente ali não condizem com a realidade, né? Ali a gente tem 98% de aprovação, mas quando o aluno chega no ensino médio, a gente vê a carência, né, do ensino lá do ensino fundamental. Então, assim, né, tem um lado positivo, mas também tem aquela parte que a gente tem que mudar. E agora, digamos, nessa construção de mudança que você está se colocando, você está agora sendo pré-candidato a vereador de Piracuruca. Como foi que surgiu essa vontade de entrar na política? Assim, Ângela, essa vontade, né, eu sempre tive, né? O meu pai, ele já participava, né, de política. Sempre gostei de assistir o Jornal do Piauí, lá com Amadeu Campos, com Elivaldo Barbosa, e acompanhar, né, a apuração da política, propaganda eleitoral. E também uma necessidade de renovação, né? Quando eu retornei para Piracuruca, Ângelo, né, eu vi que a cidade ela parou no tempo. Em qual aspecto você fala que Piracuruca parou no tempo? Parou no tempo de renovação, tanto de pessoas, né? Se você pegar do tempo que eu saí em 92, hoje são as mesmas pessoas. Você fala a administração, fazendo a política, né, no nosso município. E também uma mudança de mentalidade, né? A política, a gente tem que entender que ela não é para o indivíduo, mas sim para o coletivo. A gente tem que fazer uma política pensando no coletivo, né? Essa política, Ângelo, de briga, né, de xingamento, de promessa, isso não existe mais, né? É o tempo de mudar, né? É agora. Então nós vamos mudar acabando com isso, né? É você respeitando seu adversário, é você fazer uma política sem promessa, porque hoje a nossa população, infelizmente, ela já está cansada, né, de conviver com isso. E a Jota, você é Mas assim, o que me levou a entrar na política também foi ter uma influência muito grande, né, do nosso amigo, o Eduardo, né, o Eduardo Lima. Quando eu digo influência dele, porque em 2020 eu participei diretamente da campanha dele para prefeito, né? Você foi um dos coordenadores? Sim, participei da coordenação da campanha do Eduardo. Então ali eu comecei a entender o que era política, né? Porque eu participava da política como eleitor, mas a partir daquele momento eu fui conhecer o que é a política de verdade, né? Aquela política de corpo a corpo, aquela política de você escutar, ouvir, né, a população. Então eu participei dessa política de 2020 e também na política de 2022, né? Governo e deputado, senador. Então a gente também participou de forma direta dessa política e aquilo ali foi despertando. Então, quando eu me lancei pré-candidato, né, a vereador,
Em primeiro lugar, foi conversar com a minha família, né? O que eles achavam, né? Se teria o apoio deles. Então, a partir dessa conversa, né, a gente viu que havia uma necessidade de mudar, né, o pensamento, Ângelo, e principalmente as pessoas, né? Eu gosto muito de falar por onde eu ando, eu quero fazer política para a juventude, né? Os meus alunos também despertaram o meu desejo para a política, né? Porque infelizmente, Ângelo, nesses 15 anos, o que é que eu estou vendo? Né? Que o nosso alunado, quando ele sai ali do ensino médio, a maior parte ou fica desempregado, né? Ou cai no mundo drogas, bebidas, ou infelizmente, né, hoje que a maioria está acontecendo caindo nas doenças, né, nas doenças mentais, né, ou uma ansiedade, uma depressão. Hoje você hoje você vê uma política diferente, né? E o que diferencia você, como pré-candidato a vereador de Piracuruca, dos demais pré-candidatos e até dos vereadores que hoje existem lá em Piracuruca? Eu acho que o diferencial, Ângelo, é porque eu não sou um político, né? Eu não sou político profissional. Eu sou um professor. Eu gosto muito de falar. Se o professor AJ ele ganha a política, ele não vai ser um vereador. Ele vai continuar sendo o professor AJ. Ele é o mesmo AJ. E a minha diferença é essa, né? Que eu não vou prometer nada. Hoje, Ângelo, a gente já tem muitos projetos em andamento em Piracuruca, mas nenhum foi prometido, né? A gente vai lá com os amigos e a gente consegue já realizar, né? Todos estão em andamento sem promessa, né? Inclusive, um desses seus projetos foi um torneio de futebol, né? Então, isso aí já está sendo costume de você fazer com incentivos próprios, de ajuda de amigos. Como é que funciona aí esses projetos que você está colocando e executando em Piracuruca? Em 2023, né, através do governo do estado e da COJUV, que é a Coordenadoria da Juventude, nós conseguimos a primeira Copa 7 Cidades, né, tanto na categoria masculina e na categoria feminina. Então foi um torneio que teve um grande investimento no nosso município, né? Nós realizamos ali na Baixa da Ema, que é uma região periférica da cidade, e a gente conseguiu igualar as premiações, né? Tanto da categoria masculina e da categoria feminina. Então, esse campeonato foi um marco no futebol feminino do nosso município, por igualar as premiações. Então, foi um torneio também que a gente conseguiu no silêncio. Quando eu consegui, fiquei muito feliz. A minha vontade era de falar, mas eu guardei. Esperei o momento certo para a gente divulgar, né? Porque quando a gente fala muito, tem um risco de não dar certo, né? Só que assim, Ângela, muitos podem perguntar, o professor AJ quer ser pré-candidato, mas o que é que ele já fez no município? Quais são as ações? Assim, Ângela, eu e minha família, nós temos muitos projetos, né? Tem um que a gente faz todo ano, né, que poucas pessoas sabem, né, que é um projeto que a gente faz para a gente, em gratidão a Deus pelo que a gente tem, né, que é o Dia das Crianças, né? Todo dia das crianças nós abrimos as portas lá da minha casa, colocamos brinquedos, colocamos pipoca, algodão doce, picolé e fazemos essa brincadeira para já virou uma tradição. Já virou uma tradição, né? A gente vai para a Semana Santa, final de ano, a gente tem um projeto também com cestas básicas, né? Mas também muito silencioso. Isso não é divulgado, né? A gente porque não divulga. Porque tem muita gente que dá com uma mão e espera até com os pés, né? Porque a caridade é como a política, né? Você tem que dar com a mão sem querer tirar com a outra, né? E também, Ângelo, tem um projeto novo que a gente já tem, que é a distribuição de material, né? No dia do Enem, né? A gente faz distribuição de água, canetas, chocolates, né? Então já estamos no segundo ano. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos para o terceiro ano, né? É um projeto que a gente tem. A gente bota a nossa equipe ali nas portas das escolas, né, onde vão ser realizado o Enem, e tem essa distribuição de água, caneta, chocolates, né? Então são vários projetos que a gente tem no nosso município, né? Mas é assim, a gente trabalha no silêncio, né? A nossa caridade a gente faz para a gente, não é? E para Deus, né? Em forma de agradecer o que a gente tem hoje e o que a gente já passou e superou. Existe uma visão
existe então duas visões aí, do AJ pessoa física e agora do AJ político que está entrando na carreira da política, né? O que fez então, AJ, você entrar para o grupo hoje que é de oposição de Piracuruca, que é do Marcelo Jatobá? Qual foi o diferente, assim? Que eu tenho certeza, né, não tenho certeza, mas acredito que você deve, aí, da sua experiência passada na política, né, fazendo ali os bastidores de política, e antes, como um simples eleitor, você deve ter analisado aí vários candidatos, vários políticos. Então, assim, qual foi a diferença que você viu do Marcelo Jatobá, hoje Marcelo Jatobá, para os demais políticos de Piracuruca? Assim, Anjo, em primeiro, né, eu sou oposição porque eu não concordo com esse grupo que está aí, né? Já são 24 anos, né? Eu acredito que quando tem essa permanência do poder, acaba prejudicando o nosso município. Cai no comodismo. Cai no comodismo. Então, por isso que eu sou oposição. Né? Não só também pela questão do tempo, mas por pessoas. Né? A forma como alguns gerem a nossa cidade. Então, isso aí me levou para a oposição. Né? E o Marcelo Jatobá, o que eu vi nele foi que o Marcelo também não é um político. Né? Ele é um jovem empresário bem-sucedido. Né? A gente tem aí as empresas dele para comprovar o sucesso dele. Então, o Marcelo ele não é político. Ele é administrador. Então, isso aí que me admira. Né? Porque também eu não sou político, Ângelo. Né? A nossa mentalidade, ela bate muito. A nossa política vai ser principalmente para a juventude. Né? Por que quando eu falo para a juventude, Ângelo? Porque, infelizmente, lá no nosso município, em Piracuruca, a juventude está esquecida. Né? Se você não pertence a uma família X, né, ou Y, você não tem oportunidade. O nosso jovem hoje ele não tem oportunidade de trabalho, não tem oportunidade de estudo, não tem oportunidade até de lazer. Né? A gente tem uma carência, né, em questão de praças esportivas. Você tira, eu sou um desportista também, né? No nosso município a gente tem um estádio municipal e o estádio ele não tem uma iluminação, não tem um gramado de qualidade, né? Não tem uma bola de qualidade, até um bebedouro, que é algo simples, no estádio não tem. Então a gente quer focar na juventude, né? Dando oportunidades no mercado de trabalho, oportunidade para obter um estudo, né? Terminar o ensino médio, dar continuidade no ensino superior, porque são poucos, Ângelo, são poucos alunos no nosso município que têm a oportunidade de dar continuidade ao ensino superior. Né? Então a gente também quer isso daí. Então foi esse conjunto de fatores, né, que me levaram a apoiar o Marcelo. Não somente o Marcelo. Né? Hoje o grupo da oposição, junto com o nosso pré-candidato a vice, Eduardo Lima, que também é um jovem, né, que já tem experiência na política, e todos os demais colegas que são pré-candidatos a vereadores. Né? O pensamento é esse, é de devolver a Piracuruca para os verdadeiros piracuruquenses. Né? Quando você sai da sua casa para você ir para um outro bairro, visitar um amigo ou visitar um aluno, qual é a maior queixa hoje que você escuta dos piracuruquenses? Dos piracuruquenses, né, dos verdadeiros, Ângelo. Porque assim, lá tem muitos, né, que se dizem piracuruquenses, mas não está na certidão. O professor AJ, por uma necessidade do destino, teve que vir para Teresina, mas na minha certidão eu sou piracuruquense. Né? Eu sou um piracuruquense raiz, verdadeiro. Por falta de oportunidade, né? Por falta de oportunidade, eu tive que sair da minha cidade, do meu município. Mas assim, a maior queixa é a falta de oportunidades. É questão do trabalho. Ângelo, a política e a educação, para mim, ela se mistura muito, né? Porque a partir do momento que eu comecei a fazer a política, tive uma visão diferente da minha sala de aula. Né? Assim que eu me formei, sempre estudei em escola particular, então a minha mentalidade é que todo mundo tinha que estudar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar na rede pública de educação, comecei a fazer política, eu comecei a ter empatia pelo meu aluno. Eu comecei a entender por que ele estava dormindo. Eu comecei a entender por que o meu aluno ele começava a conversar na sala de aula, tinha um comportamento mais grosso em relação ao professor. Então a política me ensinou isso aí, me mostrou. Né? Porque a partir do momento que eu comecei a andar, eu comecei a encontrar a casa dos meus alunos. Né?
E ali eu fui ver, né, a questão familiar, a falta de oportunidade, muitos não têm sequer o que comer. Então comecei a entender também. E a maior carência hoje no nosso município é falta de oportunidade. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas ali no nosso Que não município. tem para onde ir, né? Até ali se formam, mas não tem um campo de trabalho para poder exercer a função ao qual foi se colocou, né? Aprendeu. E me diga uma coisa, você falou que era desportista. Qual é o esporte que o professor AJ pratica, rapaz? O professor AJ, Ângelo, desde criança, né? Futebol, né? Futebol, futsal, agora um beach tênis também a gente está indo, né? Só pela questão do tempo a gente deu uma parada. E a musculação, né? A gente, uma vez ou outra, a gente está indo para academia, né? Para também cuidar da saúde. Porque a política, ela puxa muito, né? A parte espiritual, o emocional, mas também a parte física. Professor AJ, como é que seria, na sua visão, uma Piracuruca de oportunidades? Como é que você vê aí? Piracuruca hoje ela não tem um campo que pode-se dizer assim, que é uma escola de nível superior. A pessoa se formar em direito tem que sair para Piripiri. E aí nós temos um problema de transporte, nós temos não só a oportunidade ali de trabalho, mas também para conseguir uma especialização. Eu queria saber mais como é que você vê uma Piracuruca de oportunidades, uma Piracuruca diferente. Como é que você pensa assim que poderia ser? Eu penso numa Piracuruca, em primeiro lugar, livre, né? Livre desse sistema que se encontra hoje, né? Desse grupo que está, como eu falo, né? 24 anos gerindo a nossa cidade. Mas, principalmente, é gerar oportunidade, né? Você não pode prometer, Ângelo, emprego. Você tem que lutar para trazer emprego para o município. Isso aí é uma forma de libertação, né? Porque a partir do momento que a gente começa a gerar oportunidade na questão do emprego e renda, né, a gente já começa a desafogar outras áreas, né? Porque a partir do momento que a família ela passa a ter uma renda, né, o filho já pode ter uma capacidade de obter um curso superior. Você já começa também a desafogar ali em relação à saúde, né? Você vai ajudar também no lazer, né? Porque o lazer também ele é muito importante por essa parte emocional, né? Então veja assim, né? A gente tem que focar principalmente na geração de emprego e renda para o nosso município, porque a partir daí a gente começa a desafogar várias áreas, né? A educação, a saúde, o lazer também, que é algo muito importante. Então eu vejo dessa forma. Você que falou em saúde, como é que você vê a saúde hoje de Piracuruca? Para mim que preciso, Ângelo, né? Ver na realidade do nosso município, para mim não assim, deixa muito a desejar. Graças a Deus, eu passei por uma situação lá com o meu filho, né? E a partir dali eu refleti, né? O que foi que aconteceu? Eu cheguei lá no pronto-socorro municipal, né? O meu filho com 40 graus de febre, aquela febre já por 2 dias, sempre antitérmico na criança. Aí quando eu chego no consultório, o médico, eu acho que é garganta inflamada. Como é que o médico acha, né? Então, dali eu já fui para Piripiri. Doutor Luciano, ele passou, né? Ele comprovou que era garganta inflamada, passou um medicamento. Aí já vim para Teresina. Então, a partir dali, eu tenho isso comigo, né? Que meu filho teria um plano de saúde, né? Eu, né, infelizmente, quando precisa, eu tenho que ir, né? Mas pelo menos do meu filho, eu tive esse cuidado, né? Porque é como eu lhe falei, né? Filho, quando você é pai, a mentalidade é diferente. Só que eu tenho como fazer isso, mas aquele que não tem, né? Infelizmente, fica a mercê, né? Dos maus tratos de alguns, não de todos, né? Porque tem muitas pessoas que fazem a saúde do nosso município, né? Que merece os parabéns. Mas infelizmente tem aquele pessoal que tá ali, faz de conta, né? Sim, não é difícil, né, AJ, a pessoa sair da sua cidade
como Piracuruca, por falta de oportunidade para uma cidade grande e depois voltar, não é? E naquele nosso tempo, Ângela, ainda era mais difícil, né? Porque a gente vinha para uma cidade grande dessa, para a gente tudo era novo. Né? Eu me lembro que ali a gente morava ali no calçadão da Esplanada, naquele tempo o calçadão só era areia. Então ali, altas horas da noite, a gente ficava ali brincando. Né? Eu conto muito pro meu filho, eu ia dormir todo sujo, né? Aí a mamãe, ela pegava, ia lá com pano e me lavava. Então, foi muito duro pra gente vir pra cá, né? Porque a gente chega em Teresina, a realidade é diferente. Você fica preso em um terreno, 10 por 30. Então, foi muito diferente pra gente. Então, sempre que a gente tinha uma férias, a gente retornava pra lá. Passava de 2, 3 meses na casa da avó. E quando tinha que retornar pra Teresina, era muito duro. Mas a gente tinha que retornar porque a gente sabia que era o nosso futuro. Né? E eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por isso, né? Por ter batalhado. Né? Por ter, embora naquele período tinha muita dificuldade, eles conseguiram formar 3 filhos, né? 3 cidadãos. Então, eu sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus e a eles, né? Por ter dado essa oportunidade para a gente. Mas também eu fico triste, Ângelo, porque nesse tempo que eu dou aula, né, nesses mais de 15 anos, eu conheci muitos alunos, né, altamente capacitados, educados, inteligentes, que tinham todo um futuro pela frente, não é? Mas infelizmente hoje ficaram no ensino médio, né, por falta de oportunidade. Quando eu digo falta de oportunidade, ele chega a passar lá em Piripiri para fazer um curso, mas por não ter o dinheiro do transporte, ele acaba perdendo o curso. Então, infelizmente, hoje existe muito isso no nosso município, né? Por falta de um transporte escolar, né, que faça esse deslocamento Piracuruca para Piripiri, né? O professor AJ hoje ele dá aula para qual faixa etária de... O meu foco ele é ensino médio, né? Eu trabalho hoje na rede pública do 1º ao 3º ano e na rede privada, né, eu estou do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Eu separo muito a minha vida profissional, né, com minha vida pessoal, né, com minha vida política. Então, a partir do momento que eu entro na escola, eu não sou político, eu sou professor, AJ. E como é que você vê hoje a política de Piracuruca? Ela está muito polarizada, ela está muito agressiva. Como é que você vê hoje a política de Piracuruca? Assim, Ângela, é uma política, né, que vai ser bem disputada, né? A gente tem que ser realista, a política tem que ser analisada com razão e não com emoção. Mas hoje a oposição ela tem uma chance muito grande, né, de obter o êxito, né, porque é um grupo bem unido, é um grupo que está trabalhando com a verdade, né, com respeito. E eu não vejo isso, não é, no outro grupo, né? Infelizmente lá tem algumas pessoas, né, não são todas, que são bem agressivas no discurso, né, atacando os homens e as mulheres que fazem a oposição aqui do nosso município. Para você ter uma ideia, eu sempre trabalhei em uma escola, né, ali no município de Piracuruca. E do ano passado para cá, né, de 2023 para cá, eu venho sofrendo uma série de perseguições só pelo fato de ser pré-candidato pelo lado da oposição, né? Então, a gente acaba ficando triste, né, porque ainda algumas pessoas praticam essa forma de fazer política. Mas eu tenho fé em Deus e o povo de Piracuruca que o nosso grupo ele vai obter êxito, né? AJ, Piracuruca é uma cidade, pode-se dizer, grande. Ainda existe perseguição? Sim, e muito, né? Existe perseguição de todos os tipos. Esse ano, né, eu estava trabalhando na zona urbana e eles me colocaram para a zona rural, né, para a escola da zona rural. Mas eu vou, né? Vou satisfeito, vou feliz, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Porque lá eu estou porque eu passei, né? Porque não foi ninguém que me botou lá, não. Não foi indicação de ninguém, não. Indicação, né? não. E professor tem que ser na zona rural, na zona urbana, o que sim. não pode. Assim, o que eu vejo, você procura, né, AJ, se privar, se vigiar de não levar a política para dentro da escola. Mas dentro da escola tem política? Com certeza, né? Hoje, no nosso município, só que acontece, né? Porque alguns diretores,
né, são indicados, né, pelo gestor municipal. Então eles estão aproveitando também para fazer, para levar a política para dentro da escola. A gente sabe. Isso aí afeta, não afeta? Afeta. A gente sabe, né, que isso acontece. Não adianta dizer que é mentira, porque a gente sabe que isso é realidade, né? Isso aí, Ângelo, interfere principalmente na vida daquele jovem, né? Porque ele, infelizmente, muitos não terão como chegar no ensino superior e muitos não terão oportunidade no mercado de trabalho, né? Para você ter uma ideia, porque eu defendo muito a juventude, a geração de emprego, porque dentro da minha família, né, eu tenho vários primos e tios que a vida deles é viajar, né, para o sul, para o sudeste, atrás de oportunidade, porque na nossa terra a gente não tem. Eu sou grato a Deus, né, por ter saído e voltado para o meu município, né, para a minha terra natal. Mas infelizmente nós temos aí vários piracuruquenses, né, que não tem essa oportunidade de voltar. E a Jota, como é que você tem encarado essas perseguições aí? Parou, diminuiu ou ainda continua? Como é que você tem encarado esse problema? Hoje eu vejo que eles respeitam o professor AJ. Hoje existe um respeito em relação ao nosso nome, né? Porque a minha forma de trabalhar, Anjo, é respeitando meu adversário. Enquanto ele vem ali com a porrada, eu estou sorrindo para ele, entendeu? Então eu tenho que mostrar que eu sou diferente, deles. Então a gente trabalha dessa forma, né? Eu acredito que essa forma de trabalhar deles aí com perseguição, impondo medo na população, vai acabar. Esse ano, se Deus quiser, né, o amor vai vencer o ódio, né? Muito bem. Falei com ele diretamente de Piracuruca, que a gente já soube aqui um pouco da vida dele. Professor AJ, muito obrigado de você estar no Engravatados Podcast. Sucesso na sua vida política, né? E que Deus lhe abençoe na sua vida profissional, porque perseguição é bicho ruim. Pensa no negócio ruim. E aí, as considerações finais fica com você aí. Ângelo, eu agradeço, né? Peço desculpa porque a gente, quando a gente fala da nossa vida, a gente acaba se emocionando um pouco, né? Mas eu quero falar aqui, né, para a nossa população, que o professor AJ é isso, né? Ele é um pai, ele é um filho, ele é um professor que vai se emocionar. Não é? É um político também. Que tem coração. Que tem coração, né? Então, todas essas áreas vai ter essa emoção, né? Não tem como a gente separar. Então eu estou aqui, né, para agradecer a oportunidade, o espaço e falar, né, para o nosso povo que a gente vai conseguir libertar a nossa cidade, né? Piracuruca, ela vai ser devolvida para os verdadeiros piracuruquenses, tá certo? E deixando aqui, né, que o nosso recado é que renovar é preciso, né? E a hora de mudar é agora. Aí. Viu? Valeu, gente. Valeu.